Como diz lá no Salmo também 126, né? Fez grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas faz o Senhor por nós. Nós cremos que grandes coisas Ele fará por nós. Por isso estamos alegres, assim, né? Davi diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por isso a nossa boca se encheu de riso, né? Por isso nós somos felizes. Amém? Glória a Deus. O Salmo 124 diz assim. Antes de ler aqui, queria trazer uma porção para a Glória, né? Às vezes a gente conta as bênçãos, conta as lutas, né, as provações que cada um passa, as vitórias que alcança. Em tudo nós damos graças. Como foi cantado no louvor ali, né? Não importa as circunstâncias. Se está passando por luta, glória a Deus. Está passando por um momento feliz, glória a Deus. Né? Porque é isso que diz lá em Eclesiastes, no capítulo 7. Quando tudo vai bem, foi Deus que preparou esse dia, né? Seja grato por isso. Quando vem as adversidades, também foi Deus que fez, para que o homem não saiba o que vem depois, se vem coisa boa ou coisa ruim, mas que ele aprenda em tudo ser grato. Né? Porque a prova muitas vezes vem para nós passarmos, e isso nos dá crescimento, né? Fortalecimento para passar cada dia. Isso nós estamos, como os discípulos lá estavam com Jesus no barco, o medo vem, mas tudo passa, né? Nós chegamos e vencemos. Amém? Amém. Salmo 124 diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Leiam junto comigo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então os teriam engolidos, vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Amém. Então, irmãos, diz assim, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, ora diga hoje, nós entendemos que é a sua igreja, o seu povo. Então, como eu estava falando, às vezes alguém conta uma luta, uma dificuldade, a outra pode pensar, mas é tão pequeno, né? Que ele passou, a minha é maior. Mas o que é uma luta grande para você? O que é uma luta grande que eu falei que passei e você acha que é pequeno? A tua? É como esse dia o pastor estava explicando lá valores assim, materiais, dinheiro, né? R$100 para você é bastante? Talvez seja, para outro é pouco. R$10.000 para você é pouco, para outro é bastante. Então não é o valor, né? Muitas vezes do que é, porque alguém tem mais ou tem menos. E assim é a luta, a prova. Nós não sabemos a força de cada um. Deus nos dá força. Mas às vezes eu falo aquilo que eu passei, para outro poderia ser mais fácil, mas para mim foi difícil. Ou para mim foi, eu acho que o que você passou foi difícil, foi fácil, né? Nossa, só isso. Mas para você foi uma prova grande. Né? Então, essas são as diferenças quando nós contamos, né, nossos testemunhos, nossas experiências, do que nós temos vivido, né? E se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, como nós já passamos tantas vezes esses últimos anos aí por pandemia, graças a Deus esse ano foi mais tranquilo, né? Mas todos os anos passamos por provas, provações. Nessa terra nós sabemos que não é tudo um jardim de rosas. Vamos todo dia passar por essas provas, né? Mas é como diz no louvor que nós cantamos, né? Não importa as circunstâncias, nós damos graças, né? Então é como diz lá em Tessalonicenses 5:18, né? Em tudo dai graças,
Quando diz em tudo, não é algumas coisas, é em tudo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Em tudo nós damos graças, né? Ah, tem alguém da minha família que está doente, tem alguém que está passando isso? Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que se for da vontade dele, nós vamos vencer, nós vamos passar, né? Isso vai servir de muitas testemunhos, né? Então, por isso nós entendendo em tudo da graça, nós entendemos o que Paulo falou também lá em Romanos, né? Nós dizemos em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem, né, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem. Então a gente começa a ver que, como Paulo disse lá aos Tessalonicenses, lá em Romanos, é aquilo que está lá em Eclesiastes. Quando tudo vai bem, amém, glória a Deus, goza, viva esse momento. Quando vier as adversidades, continue crendo em Deus, continue lutando, continue tendo fé. Você vai passar por isso, né? E assim nós vamos caminhando. Abra também em 1 Samuel 7:12. Amém? Show? Primeiro? 1 Samuel. Show, Samuel? Samuel 7:12. Então diz assim Samuel, o profeta Samuel diz assim: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então quando Samuel fez isso, né, eles tinham passado por uma grande luta ali, né, com os filisteus, né, e eles venceram essa luta. Então ele em gratidão a Deus, né, ele pegou essa pedra, que diz literalmente uma pedra, e pôs ali naquele lugar e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Como muitos entendem, né, já fizeram as perguntas que o pastor ia falar, né? Mas só até aqui, Senhor, daqui para frente agora, né? Então, todos os dias, aí ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor, e ele vai continuar nos ajudando, né? Mas naquele momento Samuel quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós lutamos, nós vencemos, e obrigado, Senhor, né? Então aqui diz: então tomou Samuel uma pedra, né? E hoje nós sabemos que, se eu perguntar para vocês, qual é a nossa pedra hoje? Né? Isso mesmo. Então hoje a nossa pedra é Cristo. Ele mesmo diz isso, né? Nós encontramos Jesus é a pedra, ele é a rocha. Então nós, como Samuel, nós temos uma pedra todos os dias, o qual, como diz lá em Mateus capítulo 7, né? Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, né, é comparado ao homem prudente que ouve as palavras e pratica, né? Então quando vem a chuva, vem as adversidades, como diz o pastor, ele não está falando literalmente de chuva, né, de tempestade, e até quando vim, às vezes esse temporal que a Deus falou, assusta, mas são coisas que a gente aqui tem que passar. E quando vier as outras coisas também, a nossa casa está edificada sobre a rocha, sobre a pedra, que é Jesus, então nós somos comparados a esse homem prudente. Mas quando nós não edificamos a nossa casa sobre a palavra, sobre Jesus, que é
é a rocha, a pedra, então ele diz assim que é comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. E veio o vento, veio a chuva, correram os rios e derrubaram aquela casa. Qualquer um de nós sabe que se construir uma casa e não tiver um alicerce firme, uma coisa, vai vir um tempo e vai derrubar, né? Mas quando você constrói, tanto que não vai para uma casa, para uma broca, até achar um lugar firme, né? Para que aquela casa fique firme ali. Então é assim nossa vida com Cristo, né? Nós temos que todo dia orar, buscar, ler a palavra, para que a nossa casa seja firmada nele, né? Nessa pedra. Abre em Atos 4:11 para nós confirmarmos como estou falando aqui da pedra. Mas Jesus realmente é a pedra? Atos 4:11. Amém? Atos 4:11 diz assim: Ele é a pedra. Quem está falando aqui? Ele? Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, pelo qual devemos ser socorridos, né? É somente Jesus a nossa pedra. Ele é a pedra. Ele é o que nós precisamos em qualquer momento, né? 1 Coríntios 10, versículo 4. Amém? Diz assim também: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Efésios 2:20 também. Peço que vocês abram lá. Glória a Deus. Amém? Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, só para mostrar, para assim, digamos, está escrito na palavra que Jesus é a pedra principal, né? A rocha eterna. Nós não precisamos, digamos assim, de mais nada. Nós tendo Jesus como nossa força, nosso alicerce, nós somos fortalecidos, somos fortes, estamos firmes, né, para passar por isso. Então, mas nós não devemos ser preguiçosos, né? Nós temos o Paulo fala lá em Hebreus 13, que não devemos ser negligentes, preguiçosos. Nós temos que buscar, né? Quando nós começamos a entender cada dia mais o que é o amor de Deus, o que é a graça, então nós começamos a ver que esse alimento nos fortalece. Como diz o pastor, muitas vezes o Senhor guardou nossas vidas, mas o teu crédito vai se acabando, né? Então nós precisamos de ter
dia, né, a nossa conversa com Deus, expor nossos planos, agradecer a Ele principalmente, né, porque às vezes, como eu falei, às vezes passa por um momento que não está gostando, mas ele tem que entender, desde que não seja, claro, como diz lá em, como está escrito lá em Gálatas, né, que nós devemos, tudo que nós plantar também nós vamos colher, né. Então nós temos dois caminhos, o da predestinação e o da permissão de Deus. Um pai assim fala para o filho, filho, não vá por esse caminho que vai te conduzir ao erro, vai te fazer mal lá na frente. Esse caminho aqui é bom, né? Mas o filho quer ir por esse. Então vai. Alerta 2, 3 vezes, mas ele quer ir, então vai. Eu queria que você fosse por aqui, mas você quer ir por aqui, então Deus diz assim, então vai, permito. Você vai aprender que lá na frente é aquilo que eu te falei, né? Então é assim que Deus age muitas vezes com nós. Então nós, como sendo guiados pelo Espírito Santo, né, nós vamos passar pelas provas, vamos vencer elas, porque Deus está conosco. Não que o caminho que Ele vai mostrar não vai ter as provas, mas é que Ele vai estar junto, né? E aí nós vamos conseguir passar de cabeça erguida, sorrindo pela dificuldade. E aqui eles vão dizer assim, mas ele está passando por uma doença, alguma coisa, ele está sorrindo. A gente pode ver a alegria no rosto dele. Na casa dele está faltando alimento, ele está desempregado, né? Sofreu um acidente, o final de tarde ele está feliz. Se ele morrer amanhã, parece que está mais feliz ainda. Né? Então é isso que é caminhar com Deus, né? A gente tem esse aí da morte, a gente não tem mais medo disso. Porque sabemos que ninguém é eterno, ninguém vai ficar para sempre. O nosso medo é da onde, o que seria feito de nós depois, né? Então nós sabemos hoje que nós somos feitos de corpo, que é o que vocês estão vendo aqui, o que eu estou vendo ali, alma e espírito. Né? Como diz lá em Eclesiastes também, o corpo vai voltar ao pó e o espírito voltará a Deus. Né? Então, há melhor lugar para estar do que junto dele, né? Face a face. Nós já estávamos lá, vamos retornar. Então, isso é o que dá alegria. Né? Então, meus irmãos, por isso essa palavra eu queria, no final deste ano, né? Como disse, cada um passa por sua luta, por sua prova, mas em tudo nós damos graças. E assim como cada dia termina, nós dizemos obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, obrigado porque todas as coisas colaboraram para o meu bem. Eu senti tua presença, o Senhor enviou anjos a me guardar. E assim, todo o mês, e assim mais um ciclo que é o ano. Né? Obrigado, Senhor, por esse ano que termina. Né? Então, Isaías 43, vocês precisam também? Encerrar. Glória a Deus. Então, hoje nós sabemos quando a Bíblia, nos livros do Antigo, né, Testamento, que ele fala, quando se refere a Israel, né, era aquele povo que Deus tinha escolhido, o povo de Israel, mas hoje, como lá em Efésios capítulo 2, que diz que desses dois povos que eram os gentios e os judeus, o povo de Israel que tinha escolhido, ele tirou essa parede que havia de separação, dos dois ele fez um. Então não existe mais o povo de Israel e nós os gentios separados. Ambos os povos ele fez um. Então nós cremos que ele, hoje quando fala Israel, ele se dirige a nós também. Né? Porque Deus é o mesmo, né? Mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a palavra dele hoje é para a igreja dele, não é apenas para Israel. Né? A igreja dele, quem é a igreja? Aqueles que foram comprados por ele lá na cruz. Aqueles que está escrito lá em 1 Coríntios 6, 20. Sabeis que vós não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço? Então
Então nós temos um dono, nós pertencemos a alguém. Não é uma igreja, a denominação, eu pastor da igreja tal, meu pastor é pastor tal, como até o pastor estava falando na quarta-feira. Eu defendo essa placa de igreja. O meu pastor é que é o certo. Né? Não. A igreja é de Cristo. Ele é o cabeça. Né? E ele que pagou o preço. Não foi uma denominação A, B, C ou um pastor aqui que pagou o preço. Jesus lá na cruz derramou seu sangue e pagou o preço. Então assim é quando nós vamos em algum lugar, compramos lá uma geladeira. Comprei, eu paguei, eu vou levar, é minha. Né? Isso que Jesus fez com nós. Ele comprou, é tudo. Nós somos dele. Amém? Amém? Isaías 43 diz: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Ele diz assim, ó: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Diz assim, ó: tu és meu. Não é gostoso? Não é maravilhoso? Deus falando para ele: tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Foi isso que aconteceu com aqueles irmãos, aqueles amigos lá na fornalha, né? Cedraque, Mesaque e Abednego. Diz que eles foram lá no livro de Daniel, fala que eles foram lançados numa fornalha, porque eles não adoravam o rei. E o rei ainda mandou aquecer, acho que 7 vezes mais na fornalha. Os homens que foram jogar, eles não conseguiram chegar perto. Quando eles foram lançados lá dentro, o rei olhou e falou: mas quantos foram lançados lá? 3? Mas eu estou vendo 4. Quem estava com eles lá? Então é aquilo que eu falo, não é que nós não vamos passar com a aprovação, mas eles estavam vivendo um caminho de predestinação de Deus. Jesus estava junto com eles naquele momento. Tanto que eles saíram de lá, que nem cheiro de fumaça tinha. Né? Quando Daniel esteve na cova dos leões. E esse nome é poderoso. Quando Lázaro surgiu, nem tinha cheiro. Então nós vemos muitas coisas. Mas também vemos aqueles que foram mortos de formas terríveis, digamos assim. Pessoas cristãs declarando sua fé que foram cerradas ao meio, cortadas no pescoço, apedrejadas, né? Mas não abandonaram. Continuaram como faziam aquele filme lá, o John Hus, né? Sendo queimado numa fogueira e ele agradecendo a Deus. Né? Esse é o exemplo que Jesus nos deixou, né? Ele diz assim, que eles não sabiam o que fazer, né? A pessoa que não sente. A unção que está sobre a pessoa que não sente, porque Estevão estava cantando a Deus e sendo apedrejado. Então Deus... Deve ser muito maravilhoso, né? Ah, com certeza. Por isso, a gente fala, claro que nós somos humanos, somos carnais, e digamos assim, na hora da prova, será que eu vou ter isso? Será que eu vou conseguir ser assim? Deus que vai... Então, mas força, né? a gente tem que ter a nossa fé e crer que sim, né? Que seja bem melhor ou pior, mas a glória que nos espera é maior. Né? Porque nossos olhos não viram ainda, nossos ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado. Continuando aqui, né? Nem a chama arderá em ti, diz assim, o Senhor diz: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que te dei homens por ti e povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo. Amém? Peço que você abra também em Josué, no capítulo 1.
Josué 1,7 diz assim, a nossa parte, né? Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, né? Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aqui ele está falando ainda do tempo da lei, né? Onde Deus instituiu várias ordenanças para eles cumprir. Hoje nós estamos na graça, uma nova aliança, um novo pacto, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos compromisso com Deus. Não precisamos cumprir tudo aquilo, mas nós temos o nosso compromisso de ser grato a Ele, de estar diante dEle, ler a palavra de Deus, nos reunirmos, congregarmos, né? Não podemos viver aí sem estarmos juntos, né? Em um corpo. Então nós temos o nosso compromisso com Deus, né? Continuamos tendo as nossas obrigações, não aquelas leis lá que foi feita naquele tempo, né? Ele diz assim no versículo 9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Bem? Então, por onde quer que andares, Deus é contigo. Então, mas ele diz, tão somente esforça-te. Como falei, está escrito lá em Hebreus, capítulo 6, que Paulo diz, mas não sejam negligentes, né? Não sejam preguiçosos. Nós precisamos, né, como tem aquela passagem lá que Jesus fala, né, que Deus alimenta até os pássaros, né, não passam fome, eles não produzem, não plantam. Mas né, se o passarinho também ficar lá, só quando ele tinha que ele vai receber o alimento ali, né? Aí, se ele não sair e ir em busca, o alimento vai estar, né? Mas ele tem que sair do ninho. Então Deus diz assim, esforça-te. Se quer ter um bom, prosperar na vida, quer ter um bom trabalho, estude, né? Busque, trabalhe, se esforce. Eu vou ser contigo. Se for tudo honestamente, eu vou ser contigo, né? Não vá pelo caminho errado. Faça o certo e eu vou te ajudar. Onde quer que você andares, eu serei contigo. Amém, irmãos? Amém. Alguém vai falar uma coisa? Vitor? Graça e paz. Então, abençoados, vou trazer um assunto aqui que já foi falado, mas eu queria, o Cristiano me tocou de eu trazer. Quando nós estamos sozinhos, nós somos o quê? A resposta está lá em 1 Coríntios 6, 19. Amém? Ou não sabeis vós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, quando nós estamos sozinhos, nós somos o templo do Espírito Santo. E aqui em 1 Coríntios 12, versículo 28, vamos começar do versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e
que tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, e assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será isso por corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Se agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, nem tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menores, serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito, mas e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes também os membros igual cuidando um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, e depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos e variedades de línguas. Então, nesse corpo tem Cristo, que é a cabeça, e ele estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, para poder trazer a revelação, o apostolado. Em segundo lugar, profetas, que traz as profecias, o que vai acontecer. Em terceiro, doutores, que são mestres na palavra, que sabem a Bíblia de cor, sabe tudo, né, que está escrito, porque o Espírito Santo guia em toda a verdade. Então, imagine um corpo sem ter a cabeça, sem ter Cristo. Não é um corpo, porque não tem a cabeça.
Então, os profetas, os apóstolos, eles fazem parte desse corpo. Eles são de suma importância, porque eles são honrados e os outros e os outros membros se regozijam com eles. Porque entendem também, aqui quer dizer de um modo que o apóstolo fala, os outros têm que escutar, porque são um membro do corpo. Tem a boca, tem o nariz, eles estão firmados na cabeça. O nariz, a boca, os ouvidos, o cabelo, os olhos, tudo. Então, se não houver esses membros, não existe o corpo. Porque se não tiver o pé, como é que vai andar mancando? Se não tiver os pés, não tem como andar. Se não tiver as mãos, como é que vai pegar as coisas? Se não tiver os ouvidos, como é que vai ouvir? Se não tiver a boca, como é que vai falar? Se não tiver o olfato, como é que vai sentir o cheiro das coisas? Então, todos os membros são de suma importância para o corpo, porque são todos honrosos. Às vezes, uns acham que, não, eu sou a boca, eu sou mais importante do que o pé, eu sou mais importante do que a mão. Não funciona assim. Todos são iguais. Todos têm a mesma honra. Amém, meus sócios? Amém. Então, era só isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos louvar, né? Vocês.
quarta-feira se inicia no 2023. Tudo seja para a honra e glória do Senhor. Somos amados de Deus, escolhidos por Deus, eleitos de Deus. Glória a Deus. Feitos para o seu louvor, né? Somos os Louvado membros seja. desse corpo, somos a igreja de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Então, vamos agradecer a Deus por muitas bênçãos recebidas. Eu agradeço a Deus por muitas coisas. Cada um no seu íntimo tem um momento de Obrigado, agradecer Senhor. a Deus. Que esse momento seja de gratidão. Eu agradeço a Deus por muitas coisas, por muitas provações, muitas coisas que muitas vezes a gente não entende, mas passa os dias, Deus vai nos revelando. E que tudo seja para a honra e glória do seu nome, Senhor. Glória a Jesus. Eu agradeço, Senhor, por tudo. Agradeço pela minha saúde, pela minha família, pelos meus Glória a amigos, Jesus. pela nossa igreja. Que cada dia venha crescer mais e mais. Glória a Que esse Deus. momento chegue também para esses predestinados entenderem a graça de Deus em Cristo. Entender que tudo está consumado, tudo Glória a está Jesus. feito, tudo já foi feito. E não precisam, o povo não precisa ser escravo. Glória a Nós já Deus. fomos libertos. E que eles venham conhecer, Senhor, essa verdade. Eu falei esses dias para o Senhor. Senhor, eu estou com 37 anos. Como que agora eu fico sabendo? Aí ele falou assim para mim. Eu já fiz por você. Só você que não sabia. Glória a Deus. Então, isso é a importância, amados, de nós levarmos a palavra. Que muitos não entendem agora, porque não chegou o momento. Mas nós temos que ir falando. Porque o que Jesus fez, Ele já fez. Está feito, Louvado seja. está consumado. Ele já fez tudo. Essa terra é para nós vivermos bem. Nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar nosso dinheiro. Nós estamos aqui na terra. Mas nós somos filhos do rei. Nós somos rei. Nós nascemos para reinar. Glória a Aqui Jesus. quanto lá em cima. Que Deus nos leve por esse caminho, para que nós descubra a nossa verdadeira herança aqui na terra também. Para que nós, como somos filhos, somos, como o Senhor fala na palavra em Salmos, e também fala, eu estava lendo, também ele fala na lei e fala em Salmos, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Olha que grandeza. Se nós somos filhos de Deus, filhos do rei, nós somos reis, somos príncipes. Então, que Deus venha nos colocar no nosso coração que cada dia nós temos sede de buscar e levar essa palavra. E não Louvado seja. desistir na primeira vez que você fala para a pessoa, ela não quer ouvir. Porque a mente dela foi botada com o sistema. Isso não é culpa de Deus. É o sistema que trouxe essa condenação sobre o povo de Deus. Mas a graça liberta. E que nós sejamos esse rios de água viva. Que nós venha trazer essa palavra. E que a hora desses predestinados que chegue, que nós sejamos essa luz na vida deles. Louvado seja Que Deus. nós sejamos esse rio de água viva. Amém, amados? Amém. Graça e paz. Uma abençoada noite a todos. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja glorificado sempre na nossa vida. Amém? Amém. Amém.